Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h33. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Essa é a 10ª edição do Café com Política. Seja muito bem-vindo a uma discussão sobre o panorama nacional, estadual e municipal. O assunto aqui é política e sempre com presenças fixas aqui de Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e agradecendo já por mais uma vez estar com a gente. 10ª em Jabor. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia audiência. Ricardo Bizarra conosco também. Muito bom dia a todos. E conosco aqui na bancada, Marco Antônio Pereira da Silva, vice-diretor do CESP Bauru. Marco também é diretor do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Estado de São Paulo, a Sindiplast, e da Biplast, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, mas todos nós conhecemos ele como o brilhante empresário da Plazútil. Bem-vindo, Marquinho. Bom dia a todos, grato por me convidar. Prazer recebê-lo aqui. Temos também via Skype conosco o Peter Abreu. O Peter Abreu, deixa eu pegar aqui, porque o currículo... Especialista, viu, em pesquisa, viu, Cafeu? Presidente do Instituto de Pesquisas IPEP da BR Inteligência e diretor também da Associação Brasileira de Consultores Políticos. E desde 1992 atua em mais de 500 campanhas eleitorais de diversas cidades de todos os estados brasileiros e algumas, inclusive, fora do Brasil. Inclusive, já analisou a opinião aí de mais de 2 milhões de pessoas sobre questões governamentais, políticas e serviços públicos. Muito bem, obrigado por estar conosco. Bom dia, Peter. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da nossa plataforma aí da 96 FM. Muito bem, o Peter fica conosco aqui o programa todo e nós vamos começar esquentando aqui. Nós temos 2 institutos que nessa semana divulgaram resultados aí de pesquisas eleitorais, intenção de voto. A mais recente pesquisa eleitoral é do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada na quarta-feira. E o que mostra, Bizarra, essa pesquisa do Paraná Pesquisas? Olha, Cafeu, o ex-presidente Lula com 41,4% das intenções de voto. O presidente Bolsonaro aparece com 35,3%. Ciro Gomes em terceiro com 7,7%. Simone Tebet em quarto com 1,4%. O Janones em quinto com 1,3%. Lembrando que é uma consulta estimulada, ou seja, né, em que se apresentam os nomes dos pré-candidatos. Tem a pesquisa espontânea, Cafeu. É verdade, essa é do Paraná, né? Que quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ou entrevistados, mostra Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados. O petista tem 28,3% dos eleitores e o presidente Bolsonaro 27,3%. A pesquisa foi entre os dias 26 e 30 de maio. Lembrando, viu, que os números do Paraná divergem aí da pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, inclusive até comentada aqui, né, pelo Café com Política. A diferença maior está na consulta espontânea. E aí, Peter Abreu, você que é um especialista em pesquisas, o que dizer? Porque a tal da pesquisa, dependendo de quem está olhando, dependendo da preferência, dependendo do jornalista, diz, olha, não dá para confiar, outra dá para confiar, ela é um retrato, é uma tendência. O que falar dessas pesquisas, o Peter? Eu falo que sempre pesquisa não é um prognóstico, é um diagnóstico. As pessoas às vezes têm uma certa dificuldade em entender isso e acham que as pesquisas são lançadas para prever o futuro, prever o que vai acontecer lá na frente. E, na verdade, ela apenas está mostrando o que aconteceu durante a realização dela. Essas diferenças, que tanto uma como a outra, você vai ver que apresenta o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo, o Ciro em terceiro, a Simone Tebet em quarto, todas elas mantêm essa mesma tendência. Vai ter uma margem de erro, tá? E por isso existe a margem de erro para uma ou para outra, mas eu sempre falo para todo mundo, vale confiar mais na pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea, ela na verdade reflete aquele voto já cristalizado na mente dos eleitores. A pesquisa estimulada, ela acaba sendo, eu chamo até de uma votação, é um voto por exclusão. Você força o entrevistado a responder o nome, mesmo quando ele não tem a decisão. Então ele começa a imaginar, esse daqui eu não conheço as propostas, esse aqui eu já vi e tal. Ou se ele tem rejeição por um outro candidato, ele vai falar, bom, eu voto de um que pode combater aquele.
mas não é um voto definido. Aliás, nem o voto espontâneo é definido. Ele é apenas cristalizado, é aquele voto que está mais compactado na cabeça do eleitor. O Marco Antônio, como empresário, naturalmente, dentro de uma entidade como o CIESP, como que você analisa esse processo eleitoral, inclusive essa própria polarização, e como é que te impacta, né, como alguém que vive o dia a dia dos negócios, esse tipo de leitura que as pesquisas trazem? Não tem dúvida alguma que essa polarização entre extremos, quando eles começam a se caminhar para extremos, isso não é bom para os negócios. O ideal seria que nós tivéssemos ideias e candidatos, ou esses candidatos viessem sempre mais ao centro, né? Sempre ao meio. O raciocínio extremo, como nós temos visto, como o candidato Lula, por exemplo, é extremamente péssimo para os negócios. Não é interessante quando se fala que tetos de gastos vão ser rasgados, quando se fala que nós teremos uma reforma trabalhista praticamente revogada, né? O que traria uma estabilidade muito grande, e o Supremo tem mexido nisso também com constância, o que também não é bom. O ambiente de negócios vai ficando péssimo. O que se espera de qualquer dos candidatos, principalmente o da esquerda, que fala em revogar e praticamente parar as reformas, é que, se ele vir a ter sucesso, que ele venha para o centro. Então, e mesmo o candidato da direita, né, ele tem que começar. Nós temos que focar os problemas do Brasil. Eu acho que o eleitor e todos, inclusive o empresariado, não tem mais como foco saber se as urnas eletrônicas precisam ser voto no papel ou não. Então, esse tipo de coisa, voto impresso, não tem muito sentido. Nós precisamos começar a trazer isso para o centro, nós precisamos trazer isso para o ambiente de negócio, nós precisamos trazer isso para favorecer empregos, para favorecer renda, que é o que está faltando. O que a grande carência é o desenvolvimento. Tivemos notícias boas aí ontem, né, em que o PIB teve um crescimento. O desemprego caiu também. O desemprego caiu. São números que realmente têm que ser contabilizados a esse governo. Outra coisa que tem que ser contabilizada a esse governo, eu vejo isso pouco ser dito, são as reduções de impostos que têm sido feitas. Nós não vemos isso há décadas, né? Nós estamos atrás de uma reforma tributária que no fundo nos leve a isso. Só que essa reforma tributária, no fundo, ela não acontece. Então, eu acho que uma das formas de talvez colocar o bode na sala é fazer uma redução tributária, e aí sim os entes do Estado e o próprio venha a aceitar uma reforma tributária que todos esperam que seja não simplesmente menos manicômio, mas que seja também uma redução de carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária que nos transforma não em cidadãos, nós somos súditos. Kleber Santos, jornalista aqui conosco. Kleber, essa questão temática me parece estar ficando mesmo em plano secundário, né? Quer dizer, não estão colocando na mesa, pelo menos por hora, né, o debate na linha que o Marco coloca agora, que é uma linha que nos levaria a propostas, né, e propósitos, inclusive, né? Nós estamos numa fase de quem fala mais mal do outro em que momento, né? O Lula não cansa de lacração, né, fica ali, falou mal agora dos banqueiros que só procuram ele para falar de teto de gastos, de questão fiscal, e mete o pau no PSDB, depois volta atrás, aí mete o pau. Quer dizer, o que está acontecendo, Kleber? Não tem proposta ou o jogo é esse mesmo? Então, o que a gente está vendo realmente é isso, é uma polarização em que a maior preocupação de cada um dos lados é justamente apontar os erros do adversário, né? Ou então as fragilidades, ou tentar com isso, ao menosprezar o adversário, ele tenta se colocar como melhor que o outro. Isso realmente prejudica bastante o debate, já que não existe nada na mesa. Isso já é muito comum, de certa forma, numa eleição, principalmente com um período muito curto, acaba tendo muito pouco espaço para debate de ideias mais profundas. Então, normalmente, para que a população entenda, há um interesse em simplificar bastante a mensagem, simplifica bastante para que o eleitor possa entender e decidir. Daí a importância muito grande da comunicação, do marketing, de estar bem preparado para transmitir, mesmo que seja uma proposta bastante complexa, bastante importante, o candidato precisa decodificar e tornar isso muito simples, mas nem isso está acontecendo até o momento. Nós poderia muito bem alguns temas complexos, como a própria economia, que é o grande debate, o grande tema dessa eleição, poderia
cada candidato apresentar suas propostas de maneira bem simples. Isso não inviabilizaria, a partir de uma comunicação bem feita, a possibilidade do eleitor entender a proposta de cada um. Mas, infelizmente, não está ocorrendo. Nós estamos aí com duas torcidas. Nós temos aí Flamengo e Fluminense, temos aí Palmeiras e Corinthians. É isso que está acontecendo. É uma briga cega. A gente, infelizmente, é o que nós temos visto, e isso prejudica demais a qualidade do governo que vem aí. Jabur, nessa mesma linha, o que você pensa? Eu fecho com o Kleber. Com o Marco também. Aliás, o Marcos, quando diz que deveria o processo eleitoral se direcionar mais ao centro, eu imagino, Marco, que você está se referindo não ao centro ideológico político, o centro no sentido do equilíbrio, do bom senso, da busca de propostas, da discussão de um país melhor, enfim, de algo que some, que promova uma espécie de um pacto nacional em busca da superação das dificuldades, não é isso, né? Eu só queria fazer essa ressalva para entender, porque fala centro, não, mas ele torce para um candidato lá do centro, então, ou é Tebet, ou é Dória, ou é não sei quem. Você fala do equilíbrio, né, Marco? E com isso eu respondo. Acho que ele queria fazer uma pergunta depois em seguida pro Peter. Pro Peter. Nós vamos voltar com ele, inclusive. Então faça a sua pergunta pro Peter. Posso fazer? Bom, Marco, é isso. Só o Marco dá uma confirmada é menos ideologia e mais o que interessa. Nós precisamos de emprego, renda, é isso que nós precisamos. Exato. Peter, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta básica, didática, e que a maioria, ou grande parte das pessoas quer fazer também, e é uma indagação que sempre surge, né? Eu acho que não custa a gente aqui esclarecer, principalmente você que é um especialista. No almoço de família outro dia, me indagaram, mas como é que pode, né? 1.500, 2.000 pessoas falarem por cento e tantas milhões de pessoas que vão votar lá em outubro, no dia 2. Então, essa é a questão. Queria que você desse uma geral, né, sobre o Instituto da Pesquisa, ou como é que isso é feito, metodologia. Como é que se apura, a metodologia, enfim, por que isso dá para confiar? São dados estatísticos, e eu sempre brinco, sempre falo que com números, com dados exatos, você não pode questionar. Quando você fala numa pesquisa, uma amostra de 2.000 entrevistas, ela fica assim, muito próxima da realidade, e a margem de erro dela é para ser no máximo 2%. Lógico, para que isso aconteça, ela tem que ter uma distribuição bastante coerente. Ela tem que representar exatamente aquela população. Então, se nós sabemos que 52% dos eleitores são mulheres, nós temos que ter 52% de mulheres distribuídas nessa amostra de 2.000 entrevistas. Mas o estado de São Paulo representa 22% do eleitorado nacional. Então, 22% da amostra teria que ser feita no estado de São Paulo. Mas vai fazer só a capital? Não. A capital representa, na verdade, uma parcela do estado. Ela tem que ser distribuída em todo o estado para que seja representativa. E aí vai um adendo, o que me preocupa às vezes. Quando você faz uma pesquisa e foca apenas em capitais, você não pode condicioná-la como sendo representativa. Você tem que ter a capital mais a opinião do interior, principalmente o eleitorado do interior, que é mais conservador e tem uma votação diferente do eleitorado de capitais. Então, o grande segredo para que uma pesquisa seja representativa não é nem a quantidade de amostras, sim a distribuição da amostra, como ela é feita. Ela tem que ser representativa daquela população. Eu tinha dúvidas disso quando comecei também. Eu não acreditava que com 300, 400 entrevistas a gente pudesse prever o resultado de uma eleição. Mas com o passar dos anos, a gente foi vendo os índices de acerto, e do Brasil, os institutos têm um índice de acerto muito alto. Eles chegam perto de 95%, o que é considerado um dos melhores índices do mundo. Mas, assim, até por precaução, vocês podem ver que a pesquisa válida mesmo é a pesquisa boca de urna, porque ela representa um voto que já foi realizado. E aí, essa pesquisa boca de urna, além de se fazer com uma amostra maior para se ter uma margem de erro menor, você também pega aquele voto que já foi feito, e não uma previsão de votos. Agora, não Peter... O segredo mesmo está na distribuição correta da amostra.
Ô Peter, só para ficar claro então para o leigo, né? Para ver se uma água está contaminada de uma caixa d'água, não precisa tirar a caixa d'água inteira, né? Com uma amostra você já faz isso, desde que ela seja representativa, não é isso? Não, falar no seguinte, se você não acredita nisso, já imaginou se para fazer um exame, para descobrir uma patologia, precisasse arrancar todo o sangue do ser humano? Você arranca apenas uma amostra e lá vai ter as partículas que vão demonstrar que aquela patologia existe ou não no seu organismo. Olá, Peter. Bom dia. Oi, Kleber. Satisfação. Bom dia. Viu? Temos feito muitos trabalhos em conjunto, inclusive trabalhamos bastante no Rio de Janeiro na última eleição, nas duas últimas. Verdade. E o Peter, a assertividade do Instituto de Pesquisa do Peter foi extremamente elogiada, porque foi muito boa. Ô Peter, uma pergunta. A influência da pesquisa, né? Qual é a influência na decisão do voto? Eu acho muito importante que você esclareça o seguinte: a gente vê bastante, principalmente no final da campanha, a preocupação de alguns partidos, de alguns sábios de campanha que chegam e trazem aquela pesquisa dizendo, fulano está na frente, X pontos, vamos divulgar massivamente isso aqui, porque aí todo mundo vai seguir, já vai consolidar, já vai mostrar que ele ganhou. E a gente tem tentado explicar que isso não funciona, então, na minha opinião. Então eu quero ouvir a sua. Eu sempre te recomendo que não se faça isso, porque quando você coloca também que um determinado candidato está muito à frente, o que ocorre é que quem não gosta dele também, quer voltar no terceiro ou quarto, vota naquele que ele não queria só para derrotar esse que está na frente. Então é um tiro que sai pela culatra. Eu tenho visto, mas é uma insistência que existe em divulgar a campanha positiva, inclusive aquela famosa pesquisa fake. Assim como tem fake news, tem pesquisa fake, inclusive registrada no Tribunal Eleitoral. Vai lá, um instituto sem escrúpulo, existe, você sabe disso, que vende, o partido paga, compra, registra no TSE, porque aparentemente a metodologia está correta, e isso acaba sendo divulgado amplamente nos dias que antecedem a eleição, o que tem, na verdade, prejudicado e nem ajudado. Na minha opinião, qual que é a sua, Peter? Ô Kleber, você resumiu tudo. Vamos por pontos. Primeiro, o eleitor, de um modo geral, ele não acredita muito em pesquisa, ele acredita naquilo que ele pensa. Eu sempre falo, o que vale na cabeça do eleitor não é o resultado da pesquisa, é o sentimento, a sensação de vitória que está na cabeça dele, na mente dele. Isso é o que vale para ele. Tanto é que você vê, fulano está na frente. Não está não, porque na minha cabeça é isso. Então, mesmo que venha uma pesquisa, ele vai rechaçar aquele resultado e vai continuar acreditando naquilo que é verdade para ele. Esse é um ponto. A gente tem estudos nacionais que demonstram que apenas 3% dos eleitores são impactados por esse tipo de divulgação. Esse é um ponto. Então, numa eleição mais acirrada, poderia ter até algum efeito. Só que o que mais acontece é justamente isso. Infelizmente, existem muitos institutos que fazem esse tipo de ação, com a conivência dos partidos, em alguns partidos. Esse tipo de divulgação geralmente coloca quem está atrás na frente. Essa pessoa já está atrás porque ela já tem uma rejeição mais alta também. E quando isso acontece, o efeito acaba sendo ao contrário. Até o eleitor que votaria num terceiro ou quarto candidato, e tem esse candidato que apareceu em primeiro nessa pesquisa fake, ele tende a mudar o voto porque ele vai fazer de tudo para que aquele candidato não seja vitorioso. Então, em muitos casos que nós temos visto esse tipo de atitude, de ação, a gente vê, é um revés. Ou seja, uma ação que seria para conquistar votos fez com que eles perdessem mais votos. E, graças a Deus, a Justiça Eleitoral está muito atenta com relação a isso. O cerco a esses institutos que divulgam pesquisas fake vem se aumentando e o certo é punir. Nós não podemos aceitar esse tipo de ação, de atitude que só venha prejudicar não apenas o processo eleitoral, como também trazer mais dúvidas e descrédito na cabeça do eleitor com relação aos institutos de pesquisa. Peter, na esteira dessa sua resposta, eu acho que vale a gente esclarecer também a respeito das enquetes, né, que começam a pipocar aqui e ali, principalmente em rede social. Eu vejo aqui em Bauru, por exemplo, gente falando, responda aqui essa enquete para ver quem é que está na frente. A enquete é proibida por lei, né, e também é enganosa. Você acha assim?
Não é que é enganosa. O que acontece com relação à enquete? Suponhamos que eu goste de um candidato A. É natural que o círculo de convivência que eu tenho, de amizade, tende a ser muito parecido com isso. Então, todos os meus amigos, ou grande parte deles, tendem a gostar do mesmo candidato. E aí, se eu solto uma enquete, eu vou distribuir entre esses meus amigos na rede social ou nas minhas redes para compartilhamento, é natural que esse candidato vá ficar na frente. E para a gente isso acaba sendo verdade. Mas eu volto a falar, as redes sociais, ela representa uma parcela da sociedade, e não o todo. Então a pesquisa tem que ter a distribuição correta, ele tem que representar a sociedade. Tanto a pessoa rica como a pessoa pobre. Tanto a pessoa que mora na periferia como quem mora no centro. De forma proporcional, se nós temos mais eleitores na periferia, o peso da periferia tem que ser maior naquela enquete para que ela tenha credibilidade ou para que ela seja correta. E, infelizmente, não é isso que acontece em enquetes. Por isso não dá para confiar. É por isso que nós não acreditamos em pesquisas de internet, tá? Ou enquetes na internet, porque ela não representa a sociedade como um todo. Marco Antônio? Uma pergunta a fazer. É interessante. O que nós estamos vendo hoje, qualquer dos institutos, é que nós temos essa polarização. E essas polarizações, elas mostram ideologias. Como eu já disse, o campo das ideias, do que nós temos que fazer, está extremamente minimizado nisso. O eleitor, ele vê ideologia ou ele vê ideias? Porque a ideologia só que está, e é a escolha entre ideologias. Eu quero ser esquerda, eu quero ser direita. Não me parece que as ideias são, porque as ideias, algumas são péssimas que vêm à mente, né? Aquilo que se propõe a fazer é comprovadamente errado. Então, é ideologia. É o que determina. O candidato também, ele deve se orientar, ele deve ser um ideólogo, ele deve, então, ele pregar mais, é isso, é estranho, eu acho, porque a gente não vê o centro, por exemplo, ter alguma relevância nas pesquisas. Vamos lá, então. O voto ideológico, ele representa aproximadamente de 10% a 15% do eleitorado, ou de direita ou de esquerda. Esse voto ideológico aumentou um pouco nos últimos anos, em virtude das discussões mais acaloradas entre esses grupos distintos. E são, o voto ideológico, na verdade, é o voto da extrema-direita e da extrema-esquerda, de um modo geral. Isso, somados com seus índices máximos, daria 30% dos eleitores. Aí nós temos 70% de eleitores que, na minha opinião, ainda não definiram o voto. Esses eleitores até falam que votam em A ou em B, mas eles estão esperando para ver o que vai acontecer. Eles estão esperando para ver se surge mesmo uma terceira via que seja confiável. E até eu brinco, quando entrar no período de propaganda eleitoral, vocês perceberam como que esses índices mudam abruptamente? São Paulo mesmo, nas últimas 2 ou 3 eleições para prefeito, o Celso Russomano tinha 45% dos votos, estaria eleito no primeiro turno, de acordo com as pesquisas e com a opinião pública. Por quê? Era um nome conhecido. Mas a hora que você começa a discutir ideias, propostas, isso começa a mudar. Pô, mas ele não pensa naquilo que eu quero. Eu sempre falo, os candidatos, infelizmente, eles tendem a querer impor para o eleitorado aquilo que ele acha que é correto. E aí que entra o marketing. Eu sempre falo com o Kleber, e a ação do Kleber, por exemplo, nas campanhas é essa. É tentar identificar o que é que o eleitor tem como necessidade e, principalmente, quais são os desejos do eleitor. E se um candidato conseguir, através de uma forma enfática, concisa, expor esses desejos e essas necessidades numa campanha, mostrando, olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso, eu vou atender a sua demanda, a sua necessidade, a sua dor, o seu desejo, ele começa a crescer. O problema é que muitos candidatos, eles querem impor o que ele acha que é correto para ele, e não o que o eleitor quer que seja feito. Mas a discussão, com certeza, 70%, 60% dos eleitores hoje estão esperando que apareça alguém para apresentar ideias, para apresentar propostas. São 8h03, esse é o Café com Política, nosso encontro semanal para discutirmos aí o cenário da política nacional, estadual e regional e local.
Hoje contando aqui na bancada com a presença do empresário Marco Antônio Pereira da Silva, que é vice-diretor da CESP Bauru, também presidente da Plazútil, os fixos, né? O Kleber Santos, o João Jabur, Ricardo Bizarra e eu, Reinaldo Cafeu, que estou aqui na condução do programa, e hoje um convidado importante, especial também, tanto quanto o Marco Antônio, que é o Peter Abreu, que é especialista em pesquisas e presidente do Instituto de Pesquisas IPEP e da BR Inteligência. Kleber Santos, para a sua última pergunta para o Peter Abreu. Peter, nós estamos vendo nos últimos dias muitas campanhas, né, já trabalhando bastante, assediando muitos jovens, principalmente com essa quantidade enorme de jovens que acabou tirando o título e vai ter uma participação maior nessas eleições. Principalmente, um candidato inclusive entrando no TikTok, treinando aí para entrar no TikTok para conversar no ambiente do jovem. Além disso, estamos vendo também uma participação maior junto ao eleitorado feminino, tanto que a Michele Bolsonaro participa das 40 inserções que entram que começaram ontem, na verdade, na televisão, do partido político, das 40, 30 vezes Bolsonaro e 10 Michele. A Janja também do Lula já está se preparando aí, participando, enfim. A mulher do Moro também, ontem inclusive saiu já um comercial com ela, enfim, existe realmente uma preocupação muito grande e uma investida nesse segmento. Na sua opinião, nessa eleição, a decisão final vai estar na mão das mulheres e em menor parte também dos jovens? Kleber, falar que vai estar na mão das mulheres, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que eles estão correndo atrás desse voto, porque hoje a mulher representa quase 53% do eleitorado. Então ela é maioria. Então ela tem um poder de decisão mais impactante. E se você não for atrás desse voto, eles estão fazendo isso porque as pesquisas qualitativas já estão demonstrando. Você tende a não conquistar o voto dessas pessoas. Eu sempre falo que nós devíamos ter, na verdade, era uma participação maior da mulher na política. A mulher, mais do que o homem, ela é mais impactada em muitos casos com relação aos serviços públicos. É a mulher que tem um cuidado maior dentro da residência para a questão educacional com seus filhos. É a mulher que se preocupa mais com saúde dentro das residências e assim por diante. A mulher sofre mais os impactos da insegurança no país. Então eu sempre digo, foquem nas mulheres. Elas têm um poder de decisão muito grande, sim, elas podem ser decisivas e, principalmente, um poder de influência muito grande dentro dos seus lares. Com relação aos jovens, já é um número menor, mas também muito impactante. Eu participei de uma campanha eleitoral em 94, que foi impressionante, um candidato que tinha conquistado o eleitorado jovem, 16, fez muitos tirarem títulos na época, 18, 20 anos, aquele público até uns 25 anos. E faltando 15 dias, nós identificamos que eles estavam perdendo justamente porque o eleitorado mais conservador e idoso não votava nesse candidato. Ele, naquela época, tinha showmício ainda, ele reuniu alguns atores da Globo, olha só, no último comício dele, chamou os jovens, fez alguns shows e falou: vocês têm que sentar e conversar com o pai de vocês, com os avós de vocês e conseguir fazer essa mudança. Em 15 dias, ele conseguiu virar em 10 pontos e venceu a eleição. Então é o que eu falo, se você tiver propostas, se você tiver ideias que tenham condições de convencer esse público de que você é a melhor opção dentre o cardápio de candidatos que eles têm à disposição, isso é possível, sim. Ô Peter, para a gente finalizar então com você, uma pergunta aqui do Júlio Falcão. Muita gente coloca isso, as pesquisas na eleição anterior não apontavam o Bolsonaro como favorito em nenhum dos cenários, inclusive de segundo turno. Ele quer saber o que levou então o Bolsonaro a contrariar as pesquisas, e seria importante esse confronto aí. Se você puder responder rapidamente, a gente agradece. Olha, eu assim, até 2 meses antes das eleições, na eleição anterior, o Bolsonaro já estava em primeiro lugar, em todas as pesquisas.
reclamavam que a distância dele para o então candidato nos confrontos ou com Lula ou com Haddad não era a que se previa, mas ele já estava na frente. E depois daquele evento, que foi o incidente da facada que ele levou, isso acabou sendo ampliado. Mas pelo menos nas nossas pesquisas e várias que eu acompanhei, ele já estava assim. Eu lembro que na última pesquisa, antes dele ter levado aquela facada, ele já estava com 21% contra 16% do Haddad, se eu não me engano, 14% do Haddad. Então ele sempre esteve. O que fala é o seguinte, ele era um candidato imprevisível, porque ele não tinha tempo de TV, ele tinha 8 segundos, né? E outra questão, falam que ele era desconhecido. Não era desconhecido. O Bolsonaro começou a preparar a campanha dele 4 anos antes das eleições. Enquanto todo mundo o ridicularizava, ele visitava os programas de TV do Brasil inteiro, defendendo uma ideia, defendendo a posição dele, porque ele acreditou que aquele posicionamento ia ser conquistar o público mais conservador, as famílias, e isso deu certo. Ele fez um trabalho certinho. Tem gente que fala, foi o candidato de última hora. Não foi de última hora. Ele ficou 4, 5 anos trabalhando a imagem dele, defendendo as ideias dele, sendo motivo de chacota em muitos programas de TV, mas mesmo assim defendeu todas as ideias. Eu até brinco. Tudo que está acontecendo hoje, ele falou em campanha. Ele disse para todo mundo, eu não entendo nada de economia, mas eu vou colocar um economista para cuidar das questões econômicas. Eu não entendo nada de saúde, mas eu vou colocar alguém para cuidar disso. E assim, o que aconteceu foi uma vitória com um trabalho iniciado previamente com relação ao Bolsonaro. Até acreditava-se que, pelo fato dele ter apenas 8 segundos de programa de TV, que ele não conseguiria decolar. Mas, antes de começar o programa eleitoral, ele já estava em primeiro lugar. Feito. Peter Abreu, muito obrigado pela sua participação. Ele que é especialista em pesquisas, presidente do Instituto IBEP e a BR Inteligência. Certamente o Kleber vai manter contato contigo para a gente tê-lo novamente aqui no Café com Política. É uma jornada aí até o mês de outubro. Queremos a sua participação. Muito obrigado, Peter. Um bom dia, bom fim de semana para você. Eu agradeço a você, Marco Antônio, e a todos que estão participando do Café com Política. Peter Abreu, e aí, né, Jabor? É um esclarecedor, né? Isso é importante, essa visão técnica, né? Muito. E olha, com a clareza que o Peter tem e com a voz de locutor dele, ele tem que voltar. O Bizarra ficou meio incomodado. Você que vai pegar meu lugar. Rapaz, tem que voltar seguramente. Impostor, falou bonito, né? E uma clareza de ideias muito tranquilo, muito bom. Nós estamos às 8h11. Esse é o Café com Política. E nós temos um fato relevante na cidade de Bauru, né? Nós tivemos aí um questionamento sobre a aquisição de imóveis que acabou culminando numa SEI, chamada SEI, da compra dos imóveis na área de educação, cerca de 35 milhões de reais, alguns imóveis, inclusive, os próprios donos questionando a justiça, e uma tentativa de descaracterizar a compra e venda entrando em desapropriação. O vereador Eduardo Borgo, antes de ontem à noite, protocolou, né, o seu relatório e veio bastante carregado. Jabor, na luz do que você tem observado e hoje tendo a reunião, inclusive, dos membros da comissão, você acredita que passa hoje na comissão e passando já e entra na segunda-feira, ou pode ter aquela pressão externa, entre aspas, para um ou outro vereador por uma vistas, para dar um tempo maior, um fôlego maior para a prefeita, porque do jeito que está indo, a processante vai ser quase inevitável? Café, eu acho que o relatório vai passar na comissão hoje ou em outra reunião, talvez com alguma emenda, com alguma modificação. Ou alguma retirada. Isso, principalmente no plenário, quando todos os vereadores vão analisar e votar. Eu acho que lá pode ter alguma mudança, alguma supressão, talvez negociada com o Borgo, talvez não. Então o relatório, de alguma forma, ele vai passar, é a finalização de um trabalho de 5, 6 meses. Eu fazendo aqui um exercício de futurologia, de previsão, mas não é só chute, a gente também está observando o quadro, conversando nos bastidores. Eu acho que a CP é um pouco mais complicada, bem mais difícil de ser aprovada, né? Pelo que a gente vê nesse momento, CP em termos é comissão processante. Exatamente, a comissão processante um pouco mais complicada em vista de como está o quadro lá hoje, como são os apoios que a prefeita tem, enfim. Mas fazendo uma resenha, o Café aí rápida para o ouvinte internauta entender um pouco mais, aquele que ainda não se ligou no assunto, nós temos 2 caminhos que o relator propôs, né? O caminho jurídico, e pediu para o presidente da Câmara enviar o relatório dele para o Ministério Público e para a polícia, e o caminho político, que é esse que
tem a previsão de um pedido de comissão processante que talvez o próprio Borgo faça. Então são dois caminhos, né? E os crimes apontados, ou indícios de crimes pelo menos, são improbidade administrativa e omissão e negligência, justamente por isso que você falou, né? O vereador entendeu ao longo desse tempo todo que deveria ter sido feito um processo de compra e venda com aprovação pela Câmara Municipal e não simplesmente a desapropriação. E acho que vale citar também, Café, rapidamente, a posição da prefeita que hoje veio a público, né? Ontem já, dizendo que o relatório, ele não tem provas, ele é um relatório que não tem insosso, um relatório que não diz nada. Falando até em perseguição, que acho que era um caminho que ela não devia entrar. Marco Antônio, você prima muito por esse ambiente de negócios e é natural que a política interfere. E você é também de Bauru, tem um empreendimento local, gera muitos empregos. Como é que você vê essa cena política no mandato curto ainda da prefeita, né? E muito certamente as entregas dela desconstruíram um pouco aquela imagem de uma novidade que podia fazer o elementar, arrumar a casa, e vai passando o tempo, parece que ela vai tendo uma fadiga aí. E este momento da Câmara Municipal com uma possibilidade de cassação, qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele fala sobre uma democracia ruidosa. Isso vale em todas as instâncias, né? E Bauru não é diferente. A quantidade de ruído é muito grande. Ele existe, é fato. E essas forças têm... Nós vivemos em democracia, então a prefeita vai ter que sempre prestar satisfação. Quanto às indústrias e quanto a nós especificamente, nós não podemos negar que sempre fomos apoiados pelo poder público municipal e correspondemos a isso também, né? Nunca foi algo assim gratuito. As empresas têm que se comprometer para fazer investimentos e aí receber áreas ou coisas desse tipo, né? No nosso caso, por exemplo, as áreas que nos foram doadas, realmente elas não representam muito pouco sobre o total de investimento. Para dar um número, nós estamos falando de 0,5% do total investido. O que hoje, se nós tivéssemos que refazer a Plazut, nós preferíamos uma área muito maior, uma área comprada, em que nós pudéssemos construir uma fábrica muito melhor planejada. Mas isso é fato e cabe ao município fazer os incentivos que eles estão à altura. A prefeita tem feito um esforço nesse sentido. Nós percebemos isso, ela tem feito no sentido de tentar favorecer a vida das empresas, mas os instrumentos não são muito grandes. Eu acho que o que Bauru faz, essa falta de união que nós temos, isso é um fato também, né? Nós estamos vendo pelo debate aí, o que Bauru faz é perder oportunidades de realmente ver as suas vocações e trazer para cá os investimentos que poderiam representar um número de empregos muito grande. A nossa posição logística no estado, no segundo melhor mercado do Brasil, é fantástica e isso é muito pouco aproveitado, né? Isso daí deveria ser um ponto importante. Veja, hoje o mercado, o comércio eletrônico depende de bons pontos para você ter uma distribuição logística perfeita. E Bauru poderia ter, no segundo mercado do Brasil, uma posição extremamente relevante. Então, por que não incentivarmos, por que não trazermos essas empresas, por que não focarmos nisso, por que não trazemos todas as forças políticas para as nossas vocações e falar, vamos construir. Vem cá, Mercado Livre. Vem cá, Mercado Livre. Por que nós não podemos estar em Bauru? Bauru é um centro e eles dependem de tempo. Todos esses mercadores eletrônicos aí, eles dependem de boas posições logísticas para poder atender rapidamente. Inclusive, Marco, empresas como o porte da Plazut, por exemplo, nós temos poucas empresas deste porte, indústrias deste porte na cidade. O senhor atribui isso ao quê? A uma má representatividade, por exemplo, da nossa Secretaria de Desenvolvimento, de um cartão de visita não muito abrangente, não muito eficiente, a questão do perímetro urbano também, que contribui para a gente não trazer empresas muito grandes, indústrias muito grandes aqui para o município. Qual que, na visão do senhor, é o que atravanca essa vinda de novas oportunidades para a cidade? A vocação do município realmente tem sido pequena para a indústria, mas não vamos esquecer que o problema da indústria no Brasil, ela foi caçada ao longo dos anos. Nós perdemos uma participação no PIB muito grande. O Brasil fez uma opção de transformarmos o país de um país de consumidores e não de... Então nós importamos tudo. Nós resolvemos que a China seria o nosso grande fornecedor. O setor industrial já representou mais de 1/3 do PIB. E hoje é 10%. 18 dependendo do período, mas varia de 13% a 18%. Então é um número muito pequeno. Então a indústria perdeu relevância ao longo desse tempo, né?
Uma das medidas que o ministro Paulo Guedes fez e que já está sendo combatida, veja que interessante, a redução de IPI. Isso daí é fantástico. Não, tiramos a indústria disso. Nós estamos falando de um consumidor que vai ter um produto com menos carga tributária. E já com uma grande carga tributária, mas uma carga tributária um pouco reduzida. Isso daí está sendo combatido hoje pelas regiões do norte. Por exemplo, Manaus, né, que tem é uma região protegida que representa 2% do PIB, entrou com uma ação para que essa redução de imposto não acontecesse. Acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. E o pessoal fez essa... Então nós estamos falando que 2% do país onde está a indústria, e vamos ser sinceros, Manaus tem uma vocação muito forte, não tem vocação em termos logísticos, né? É terrível o lugar onde eles estão, não há consumidores e não há matérias-primas, e eles são totalmente incentivados pelas dificuldades que são causadas no sul do país. Então nós colocamos uma carga tributária pesada na nossa região para que aquela região então seja favorecida e ela receba então um incentivo. Isso é uma insanidade. Nós estamos, na verdade, o que aconteceu? Não é que a indústria foi toda instalada em Manaus, ela foi instalada na Ásia. Nós geramos emprego na Ásia e continuaremos a gerar enquanto nós não trouxermos uma carga tributária para o que é razoável. Jabor, só voltando rapidamente aqui para a SEI, né? Eu conto aí mais ou menos 5 vereadores que lá na hora do voto que seriam favoráveis a isso. E eu avalio que temos aí flutuando 12 vereadores. É mais ou menos a sua conta que daria um apoio aí para a prefeita? Para aprovar a comissão processante, né? Ou o relator? Para aprovar 5, para rejeitar 12 flutuantes, a minha avaliação. É por aí, né? Porque para se aprovar qualquer coisa nesse aspecto precisa de 2 terços. 2 terços, exatamente. 11 vereadores. 11 vereadores. E então acho difícil que se consiga esse número para aprovação de uma comissão processante. Mas a conta é mais ou menos essa que você fez, sim, cara. Bom, vamos acompanhar hoje, né, essa reunião. Ô Kleber, voltando à questão de desempenho, pesquisa, nós tivemos um grande movimento do governo do estado. O Rodrigo Garcia teve aqui em Bauru, fez aí um barulho enorme, reuniu lideranças, etc. Você acredita que esse tipo de ação da máquina, o eleitor entra nessa, ou você acha que ele olha de uma maneira bastante crítica e fala, peraí, puxa vida, agora, no ano da eleição, eu sempre olho o lado positivo, eu sempre termino a frase aqui, santas eleições, né? Para mim teria eleição todo ano, você vai entregar um monte de coisa? Vamos lá, né? Não fazem 4 anos fazer. Qual é essa leitura dessa ação do governo do estado? Hein? Olha, eu nunca vi distribuir tanto dinheiro como está acontecendo. Eu acho que para o prefeito ser ruim dessa vez, ele tem que ser muito ruim. Muito ruim, porque dinheiro por incrível que pareça, a inflação está ajudando muito na arrecadação pública, né? Os valores estão potencializados e com o teto de gasto, limitação orçamentária, os gastos não sobem e a receita nominalmente sobe. O governo federal está tendo superávit primário, coisa que nós vimos lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, Cafeu, com certeza essa movimentação que ele está fazendo é um ato político, né, de campanha. Essa é a vantagem de quem está no cargo, porque você trabalhando, entre aspas, você está fazendo campanha o tempo todo. É um esquenta, principalmente um afago nos prefeitos, porque na verdade o maior cabo eleitoral de governador é o prefeito. E já tem pesquisa, eu acompanhei uma inclusive que o Peter fez, eu vi a pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa no estado de São Paulo e eu tive acesso na cidade que colocava qual é o peso do prefeito. O prefeito que está bem ali dava em torno de 8% de transferência de voto, do indicado do prefeito. Então, o Rodrigo Garcia está apostando muito no prefeito para que ele cresça. Eu vou fazer uma observação aqui pela experiência na vida política. O que eu acho, qual é a minha opinião sobre o peso do prefeito nessa eleição? Tem 2 tipos de prefeito. Tem aquele que está terminando o segundo mandato, está no segundo mandato, e tem o prefeito que está no primeiro mandato. Uhum. Eu acredito que o prefeito de segundo mandato encampa a campanha do Rodrigo. Vai mesmo, ele está ali conseguindo vários recursos e ele não vai para a urna de novo. Então, tem muito o que perder. Vai embora, esse pode contar com ele. O prefeito de primeiro mandato, eu tenho minha dúvida. Alguns vão junto com ele. Outros vão mais ou menos. Por quê? Como o município depende muito do governador, ele tem preocupação que ganhe outro, aí ele está enrolado no governo dele para conseguir recursos. E prefeito inteligente
está sempre junto com o governador, porque vem dinheiro de lá. Marco Antônio, como é que você vê a chegada do Aloysio, né? Que é alguém ligado muito a essa história de fazedor, Tarcísio. né? Que é Tarcísio, o que eu falei? Aloysio. Tarcísio mesmo. Senador. E ele tem esse lado, né? Vamos dizer, que o Maluf tinha muito, né? Eu faço, realizo, né? Que é o cara do Paulista. Como é que, como empresário, você vê? É interessante, né? Quando a gente fala em ter ideologia, ele não tem ideologia. Você percebe que ele é pragmático. Ele está fazendo propostas, ele está demonstrando através do currículo dele, ele está se impondo através de uma expectativa de ser um bom gestor, mas a conexão ideológica dele, eu não sei se é tão grande assim, não. Ontem mesmo acho que ele fez uma declaração dizendo que eram 2 titãs, e ele está tentando se manter aí numa situação de centro. Eu acho que é positiva e é um candidato extremamente relevante para o estado de São Paulo, sem dúvida alguma. Alguns problemas talvez para ele não ser aqui do estado e supostamente não conhecer, mas isso também é uma coisa que eu acho que o eleitor não sei se está tão sensibilizado assim. Para a gente finalizar, dá tempo. É rápido. Você tem 30 segundos. É rápido, menos. O que é que você acha toda eleição tem aquela corrente que defende que Bauru, voltando para Bauru, deveria reduzir o número de candidatos? Você falou em união agora há pouco, imagino que seja das forças políticas. Você acha que deveria Bauru partir por um caminho desse? Fazer um pacto, não nessa eleição que não dá mais, mas um pacto de reduzir o número de candidatos para a gente ter mais representatividade na Assembleia, no Congresso? Mas sem dúvida, como a gente falou do ruído, o ruído não gera só ruído, ele gera calor, o que é desnecessário. Nós precisamos avançar, e esse ruído ou calor só nos freia e faz com que a gente tenha um desempenho menor do que deveria. Agora, viu, se não mudar o tal do fundo eleitoral, esquece. Como nós conversamos com o deputado federal Carlos Sampaio, cada candidato a deputado deve receber 3,5 milhões de reais na conta corrente para usar na campanha. Você acha que o sujeito vai deixar de ser candidato? Até para se projetar na cidade, na região, para depois alçar um voo local. Então, se não mudar o financiamento de campanha, esqueçam. Marco Antônio Pereira de Silva, é um prazer recebê-lo aqui. Nós teremos aí essa jornada até outubro. Queremos contar com a sua presença, com a sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui na 96, com a parceria com o Jornal da Cidade. O prazer é meu, grato aí pelas palavras, são generosos comigo e agradeço muito estar aqui. Agradeço também a sua audiência que teve a paciência de me ouvir. João Jabor, um abraço até semana que vem. Um abraço, Café, um abraço, Marco. Voltaremos, né, Marco? E até lá. Kleber, foi bom pra você? Opa, foi ótimo. Descobri hoje que tá cheio de calã de quermesse aqui, viu? No 360. Fala que você também foi, Jabor. Não, foi também, tá vendo? Você também, né, Marquinhos? Não, eu não chego a tanto. Mas eu admiro. Frequentou a quermesse lá no Santo Antônio, era vizinho na Bela Vista. Vizinho todo. Vamos fazer uma enquete aqui. Você nasceu em que bairro, em Bauru? Jardim Bela Vista. Marco Antônio. Bela Vista. João Jabor. Eu não nasci aqui, Bernardino de Campos. Você nasceu onde? Mato Grosso do Sul. E eu nasci na Bela Vista. Maioria. De cada, ó a estatística, ó. De cada 5, 3 são da Bela Vista. República da Bela Vista. República. Muito bem, Café com Política de volta na próxima sexta-feira. A gente se despede aqui e de volta na segunda-feira às 6 da manhã com o Cidade 360. Um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade.